Boa tarde, meus queridos irmãos. Queria agradecer essa oportunidade magnífica de estar aqui com vocês, estudando, unidos e reunidos no amor do Cristo, buscando a verdade que liberta. Nós vamos, nessa hora que nos foi dada, vamos conversar um pouco sobre um dos princípios desenvolvido pela doutrina espírita, divulgado e estudado com profundidade científica, que é a faculdade mediúnica. A história da humanidade surge por causa da mediunidade. O primeiro homem já tinha essa faculdade. Jesus utiliza ela para trazer a sua mensagem para todos nós, através dos tempos, através da história. Todas as religiões do planeta, todas as nações do planeta só existem e só entram em sintonia com a espiritualidade por causa da mediunidade. E essa mediunidade, ela tem que ser vivida com amor, com prática, porque de que adianta a gente conhecer se a gente não vive, se não distribui, se não dá o testemunho. É como diz Tiago, a nossa fé sem obras acaba como uma fé morta. Então eu vou falar um pouco, porque o tema é um tema que a gente poderia ficar aqui até, é um tema inesgotável, então eu vou trazer pinceladas para a nossa reflexão. Primeiramente nós vamos lembrar que tudo começa com Jesus, que é na verdade o nosso grande pastor. Ele é o mentor de tudo, como ele declara em João capítulo 17, que antes da criação do planeta, ele já estava com Deus, recebendo os cuidados do nosso planeta, para zelar por ele e reconduzir todos nós que estamos a caminho da luz para o reencontro com Deus através dele. Então, sem Jesus não existe religião, sem Jesus não existe espiritismo, sem Jesus não existe mediunidade, sem Jesus não existe nada. Nós espíritas sabemos o quanto ele é indispensável em nossas vidas. E ele enviou Moisés. Antes de Moisés enviou Abraão, que foi o primeiro grande médium que tem notícia registrada na humanidade, porque Abraão ouviu uma voz que dizia que ele se reformulasse. Um dos princípios da doutrina espírita é a reforma íntima, mas a gente pensa que foi o Espírito da Verdade que trouxe isso como uma coisa nova. Não, o Espírito da Verdade relembrou o que Deus diz a Abraão, porque quando ele fala lá no idioma original, ele diz assim: lerá, vai para dentro de ti. Então já era uma reforma íntima. A primeira psicofonia do planeta foi solicitando reforma íntima. Então nós precisamos disso. Não queiramos mudar o mundo, não queremos mudar a família, os cunhados, as sogras, os tios, parentes. Mudemos a nós mesmos, que fica mais fácil da gente conseguir aquilo que a gente quer. Então Abraão, ouvindo Deus, traz o monoteísmo, desenvolvido por outro médium chamado Moisés, que depois é ratificado ou melhorado a sua revelação com o próprio Jesus no Evangelho. E por último ele enviou o nosso querido mestre leonês Allan Kardec para relembrar tudo que ele tinha ensinado e ensinar coisas novas. Então nós temos os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, que na verdade foram grandes médiuns. Depois o próprio Cristo, por último Kardec, que trouxe a terceira revelação para completar aquilo que a gente não entendeu muito bem, nem viveu na primeira, nem na segunda. Então o Espiritismo tem esse papel, como está na questão 627 do Livro dos Espíritos, que é levantar o véu, explicar as coisas de uma forma simples, aquilo que até então era sentido figurado, parabólico, metafórico, agora não tem mais segredo depois da terceira revelação,
que foi uma promessa de Jesus lá no cenáculo, e ele enviou o nosso mestre Allan Kardec, que junto com o Espírito da Verdade trouxe a terceira revelação. Na verdade, Jesus, quando ele chega às margens do Mar da Galileia, ali próximo de Cafarnaum, ele, nesse local, isso aqui é um trapiche, é um local onde os barcos do Mar da Galileia ancoravam na época de Jesus. Você vê aqui uns degraus. O Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, ele hoje baixou o nível por causa das irrigações, por causa do uso da sua água, porque a única fonte de água potável de Israel é o Mar da Galileia. E aqui Jesus começou os seus convites pessoais para 12 médios que ele colocou como o primeiro projeto da sua vida para mudar o planeta Terra, aperfeiçoar, que foi Simão, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago de Alfeu, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananitas e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Então esses 12 médios foram escolhidos por Jesus, que lhes deu autoridade sobre os espíritos. Olha que coisa interessante, está lá, está no Evangelho, não está no livro da codificação, não está no livro da doutrina espírita, está lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Jesus deu autoridade a eles para conduzirem os espíritos, e disse: conduzir os espíritos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, dai de graça o que de graça recebeste. Então a mediunidade não é algo que a gente possa negociar com ela, vender, jamais. Precisamos ter muito cuidado, porque a mediunidade com Jesus é mediunidade gratuita e sob todos os pontos de vista. Ninguém pode usufruir indevidamente de algo que não lhe pertence, que foi dom de Deus, e se veio de graça nós temos que dar. Então Jesus começou a ensinar esse pessoal aqui, nesse mesmo lugar, um lugar maravilhoso, onde a gente tem as margens do Mar da Galileia. O ponto, aqui, gente, a gente pode dizer assim, aqui nasceu o cristianismo, aqui nasceu a doutrina espírita, porque tudo começa aqui, às margens desse lago, que veio através de um convite de Jesus, trazer para nós luzes. Todos aqueles que Jesus convidou aí tinham um compromisso com a espiritualidade. Eram pescadores, homens simples, não tinha nenhum PhD, não tinha um doutor, não tinha ninguém importante, todos homens simples, mas Jesus os preparou de tal forma que eles modificaram, porque ele disse assim: eu vos farei pescadores de almas. Então trocaram naquele mesmo momento o material pelo espiritual. E nós hoje, como médios, que a maioria tem um compromisso com Jesus, de mudar, de servir, de dar de graça o que de graça recebeu, curando, auxiliando, ensinando, libertando pelo conhecimento, que é esse o papel daquele que é instrumento do Evangelho de Jesus. E essa música eu gosto muito dela, porque ela representa o nosso convite para Jesus, que foi feito naquele local. Ouçamos e acompanhemos a letra, que vale a pena a gente ser tocado por essa voz maravilhosa que é da Lacerda, grande cantora Elizabeth Lacerda. Então os médios são os representantes maiores desse princípio básico que é servir, amar, perdoar, tolerar sempre. A gente tem uma passagem no Evangelho de João que Jesus diz assim: eu e meu pai servimos até hoje. E todo mundo coloca, os tradutores colocam eu e meu pai trabalha
e eu trabalho até hoje. Não é assim que Jesus coloca, que está na maioria das traduções, mas infelizmente não representa o que está lá no original. O verbo que está lá no original é o verbo servir. Sabe por quê? Porque quem trabalha tem um salário, quem serve não tem salário. Qual era o salário de Jesus? Quanto Jesus ganhava? Jesus tinha carteira assinada. Tem alguma passagem no Evangelho que diga assim: naquela semana Jesus não curou ninguém porque o sindicato de Cafarnaum estava de greve? Vocês já viram isso dito em algum Evangelho? Não tem. Ele trabalhava dioturnamente, ele servia a Deus, ele não era funcionário, porque o funcionário tem um salário, tem os direitos sindicais, tem as greves para o melhor salário. E no Brasil é curioso que o povo faz greve para trabalhar menos, não é? Não, ninguém aguenta, ninguém quer mais trabalhar 44 horas, não, agora quer baixar para 40. Quer dizer, nós temos o trabalho, a resposta, porque a palavra hebraica avodá é trabalhar, é trabalho, o verbo é ovede, mas o substantivo é avodá. Então, o trabalho é algo que você exercita para se subestabelecer, se sustentar, ter um suporte material. Isso é o que lhe dá o trabalho. Mas servir, o médio não tem salário. Um médio não pode dizer que depois das 19 horas ele não trabalha porque já terminou o expediente. Tem uma frase no Talmud, que é uma obra judaica, que diz assim, olha que curioso: você quer servir a Deus, trabalhe, veja como ele separa, trabalhe, e depois do seu expediente, vá servir a causa espiritual. Quer dizer, não misture trabalho com servidão. Então eu e meu pai servimos, meu pai serve e eu sirvo, nós servimos sempre. Esse é o verbo. Lembre-se que quando o anjo Gabriel anuncia Maria que ela ia ser mãe de Jesus, que ela diz assim, depois que ele a convence que ela ia ser a mãe de Jesus, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Ele não diz, eis aqui a trabalhadora do Senhor. Quando Jesus lava os pés dos discípulos no cenáculo, ele diz assim: eu faço isso para que vocês façam uns aos outros, porque quem quiser ser o maior de todos, seja o servidor. Então o verbo do cristão é o verbo servir. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então esse é o verbo do cristão, é o verbo servir, que é doutrinário, é evangélico e vem como base para a nossa doutrina espírita. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médio, diz Kardec no livro dos médios. E só se qualifica como médio aquele em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, ou seja, aqueles que têm mediunidade ostensiva, que veem, que escutam, que fazem, que escrevem, que trazem mensagens psicofônicas espontaneamente, ou psicografias mecânicas. Esses são médios. Mas aqueles que escutam, vez ou outra, a voz da consciência chamando que ele não deveria ter feito tal coisa, ou de uma forma ou de outra é alertado para algo que ele fez e se arrepende. O que é o arrependimento? É a voz da nossa consciência falando a nós mesmos. E Kardec diz que, sob esse ponto de vista, todos nós somos médios, porque a gente tem sempre um momento que a gente faz a nossa reflexão. E a mediunidade, como é algo inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Só o homem é portador dessa faculdade. Os animais têm, mas de uma forma muito mais limitada, muito mais restrita.
E quando a gente fala em mediunidade, a gente escuta a maioria das pessoas dizer que morreu, acabou. E eu já vi pessoas dizendo isso com base na Bíblia. Essa pessoa, eu acho que já morreu e se esqueceu, ou então nunca abriu a Bíblia, porque não é o que a gente encontra lá. E sobretudo quando essas pessoas são pastores, tá certo? A gente sabe que as pessoas sempre fazem essa pergunta para a gente: quando é que a gente sabe? Quando é que começa? Quando é que explode a faculdade mediúnica? Como é que eu sei que eu tenho, que eu não tenho? Kardec diz que os sinais físicos nada tem de infalíveis, não existe uma regra. Cada um pode ter um momento que nunca teve e de repente se vê, se descobre médium. Há um tempo para tudo, já diz o Eclesiastes. E só para dar um exemplo a vocês, rapidinho, que o nosso tempo voa, mas diz que um juiz de direito, ele ficou viúvo. Essa história eu ouvi contar lá em Minas Gerais. Ele ficou viúvo e era muito feliz no seu casamento, ficou sofrendo muito por ter perdido a sua esposa, e um amigo espírita o convida para ir: vamos na casa no centro que eu frequento, que você pode até receber uma notícia ou receber um conforto para a sua viuvez. Ele disse: eu não acredito muito nessas coisas, porque a maioria das pessoas nem usa o nome espiritismo. Os médicos, quando não acha cura para determinada doença, perguntam ao doente: você já foi naquele lugar? Ele, em vez de perguntar, já procurou uma casa espírita? Ele usa sempre um advérbio de lugar ou alguma coisa sem uma identificação. Procure ir naquele lugar, porque é uma coisa assim tão escondida, né? Então as pessoas acham que é algo que não é permitido, que é algo errado, uma coisa tão natural como é a doutrina espírita. E a faculdade mediúnica pertence ao homem, para onde você for, você leva. Ele disse: eu não acredito muito nessas coisas não. Eu disse: mas custa nada, vamos lá comigo, vamos. Talvez você volte mais confortado, mais reconfortado, porque você vai receber esclarecimento, vai assistir uma palestra. Ele disse: então vamos. E foi. Chegou lá, o amigo chamou logo o presidente da casa, apresentou a ele, disse: olha, ele está passando por uma dificuldade. Assim, vamos confiar em Deus, Jesus é sempre remédio para tudo, fique à vontade. E ele sentou, estou assim na primeira fila, e chamou a atenção a ele que na hora que ele sentou, entra uma cadeira de rodas com uma moça assim de uns 15, 16 anos, imóvel naquela cadeira, colocaram assim na frente do local do atendimento da palestra. A moça ficou ali na cadeira e alguma coisa chamou a atenção para ele, daquela moça. A moça tão jovem, porque já está numa cadeira de rodas com 15 anos. Alguém disse: não, ela de repente ela não acordou com as pernas dormentes e nunca mais andou, e está aqui procurando um tratamento. E ele começou a assistir a palestra, o colega junto, o presidente da casa sentado mais na frente, e o palestrante está falando sobre o evangelho, sobre a doutrina espírita. E aí ele olhou para a moça, e uma voz disse para ele assim: quando você terminar a palestra, peça ao presidente para botar a mão na cabeça daquela moça e fazer uma oração para ela. Ele olhou assim, assustado, não viu ninguém junto dele. Disse: ô gente, é comigo? É com você mesmo que eu estou falando, meu irmão. Você, quando terminar a palestra, você põe a mão na cabeça daquela moça. E ele olhou para a porta para correr, porque ele nunca tinha entrado no centro, né? Para ele aquilo foi uma coisa toda nova. Ele disse: ô gente, como é que eu vou fazer isso? Nada. Aí a voz disse assim: você vai fazer? Sim, porque se você não fizer, eu não vou deixar você dormir. Aí ele olhou para a porta e disse: não pense em correr não, que é pior. E ele ficou ali todo intranquilo e quieto. E ele começou a suar e mudava de lugar e não sabia o que fazer. E daí a pouco ele disse assim: não se esqueça do combinado. Terminou a palestra. Aí a voz disse: não saia daqui
Aí ele levantou-se, chegou junto do companheiro e disse assim: me acuda. O que foi que houve? Eu estou com uma voz aqui, mandando, me pedindo, desde que na metade da reunião, para eu botar a mão na cabeça daquela moça, que está ali com aquela cadeira de roda. Eu estou aqui apavorado, não sei o que é que eu vou fazer. Aí o amigo disse: acalme. Chamou o presidente da casa e disse: olha, ele está querendo conversar com o senhor. Ele contou a história, que a moça, uma voz estava pedindo para ele botar a mão. Disse: o senhor não diga para ninguém não, que eu estou achando que eu estou ficando doido, mas eu ouvi a voz dizer 3 vezes que eu tinha que botar a mão na cabeça daquela moça. Aí o homem disse: pois não, venha, coloque. Aí ele colocou a mão na cabeça da moça, ele sentiu realmente. Eu me lembro do Evangelho de Jesus: saiu alguma coisa de mim, não é? Que tem lá no Evangelho de Jesus dizendo aos discípulos: alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Ele disse que saiu um negócio das mãos dele, ele não sabe explicar. E aí, daí a pouco a moça assim: mamãe, eu estou sentindo minha perna. Aí ele entrou em pânico: mãe, eu estou sentindo minha perna, a dormência na minha perna. Aí ficou todo mundo alegre e ele triste, porque quando ele foi terminando, aí a voz disse assim: sim, meu filho, começamos. Para a semana você volta para botar de novo a mão na cabeça dessa moça. Ele disse: e eu? Disse: eu não, nós, eu e você, nós dois. E para não ser prolixo, ele voltou na semana seguinte, colocou a mão na cabeça da moça, passou a semana todinha sem dormir, quase preocupado com a situação. Se descobriu médio de cura, a moça foi curada por ele, e ele hoje é um militante da doutrina, porque quando Deus chama, ele chama de uma forma que você não tem como fugir das verdades maiores. E eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, não é? Porque a mediunidade se manifesta nas crianças, nos velhos, homem, mulher, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Não tem isso não. Quando explode, você tem que trabalhar, você tem que servir. Essa é a expressão. Não é nem trabalhar. E não ter medo, que mediunidade não é doença. Mediunidade, nunca ninguém morreu de mediunidade, nem vai morrer. Pelo contrário, o exercício da mediunidade faz você feliz, porque é uma missão que você tem, que Deus lhe dá, para trabalhar a serviço de Jesus. Antigamente ele escolheu 12. Joel lá diz no capítulo 3 do seu livro, profeta lá, de 750 anos antes de Jesus, que depois disso derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Pode pegar o livro de Joel, capítulo 3, lá no Velho Testamento, que está lá. O que aconteceu é que depois que Jesus veio, depois do ato do Pentecoste, que é uma mediunidade ali entre os discípulos de xenoglossia de todos os tipos, a mediunidade passou a ser algo muito mais veemente entre os seres humanos. E cada um, ninguém aqui se engana, todos vocês são médios, gente. Uns mais, outros menos, mas todos são. E não adianta dizer: eu não acredito. Eu não acredito numa resposta para nada. Você não pode fugir daquilo que acontece com você. Existem experiências da família, em amigos, até desconhecidos, como essa que eu contei desse juiz, que acontece quando você é chamado. Qual é a idade para começar? Não tem. Eu comecei a ver espírito com 6 anos de idade. E eu não tinha medo, porque eu via bem materializado. Como eu vejo vocês aí, ninguém nunca me disse que aquilo era uma alma, porque se dissesse, eu acho que eu tinha morrido de medo, porque naquela época, no interior de Alagoa Grande, em 1900, vovó virgem, há muitos anos atrás, falar que a gente estava vendo alma era uma coisa do outro mundo mesmo. E eu comecei a ver pessoas da minha família, minha avó, que veio do mundo espiritual, trazer um recado, de uma forma que a primeira vez que eu disse para minha mãe era uma pessoa excelente, mas não tinha muito paciente, também tinha menino demais. Lá em casa, se morresse 4, 5, não fazia falta nenhuma, porque era menino demais. Então era tratado assim de rebozo. Lá em casa era inflação de menino, que não tinha jeito. E quando eu disse que tinha visto minha avó, ela disse: se você tocar nesse assunto de novo aqui, você vai para a chinela. E ela, quando prometia, já estava cumprindo. E eu fiquei calado, mas nem por isso minha avó deixou de vir. Não é você não querer. Ninguém escolhe ser médium. O médium é uma oportunidade magnífica que Deus nos dá, da gente saudar o que deve através dessa faculdade, de servir, de curar, de auxiliar, dar um passo em alguém que está com uma dor de cabeça para aliviar a tensão
e a pessoa fica boa. Não é milagre, gente, é fisiologia orgânica. Também sou da área de saúde, eu sei a importância que é. Os fluidos que circulam no nosso corpo, o sangue, a linfa com os glóbulos brancos de defesa e o fluido perispiritual, que é o fluido que circula, que nos traz saúde para o corpo físico, porque vem do perispírito, sob a ação do espírito. Então isso é uma coisa muito natural. Na família, nos amigos. Quem não conhece um amigo que tem faculdade mediúnica ou tem dificuldades? E aí, humildade na tarefa que todo mundo tem que ter, porque ninguém pode se vangloriar por ser médium. Em outras palavras, ninguém pode fazer média porque é médio, não é? Você tem que ser humilde, porque mediunidade é humildade, servidão, paciência, resignação, submissão à vontade de Deus. Está aqui João 13,35. Cada talento mediúnico tem sua utilidade e a sua expressão. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, dizia Jesus. Como é que a gente conhece um espírita? Pelo esforço que ele faz todos os dias para vencer as suas tendências más. Então, ser espírita não é ser anjo, não é ser santo, é ser alguém vigilante, 24 horas, para, como dizia Jesus, vigiar e orar, para não cair, porque nós somos antenas. Você é fruto dos seus pensamentos. Diz-me com quem andas, que te direi quem és. Não é? Não tem um provérbio entre a gente? Eu já digo diferente: mostra-me quem és, que eu te digo com quem tu andas. Pela tua conduta, pelo teu comportamento. Kardec diz: nós somos fruto das nossas emanações mentais. Tem um programa nos Estados Unidos, na Califórnia, que chama Um Médium no Volante. O cara nos Estados Unidos não tem, ele chama psicólogo, tá certo? É um psicólogo psíquico, é aquele que trabalha com o lado psíquico, eles chamam isso. E esse cara, ele trabalha no Uber. Vamos aqui. A pessoa pega o Uber dele, ele não sabe quem vai pegar. Quem pega o Uber não sabe que ele é um médium. E ali se desenrola coisas interessantes. Eu trouxe uma para vocês verem o que é mediunidade autêntica, e que não é o cabo que não acredita ou que diz que não existe, que está livre disso. Porque o que eu vou mostrar para vocês agora é um pastor evangélico, cético, que entra no táxi desse médium e olha o que acontece com ele, com a sua incredibilidade. O que é que ele faz? O nome desse médium é Thomas Stone, conhecido internacionalmente por ser assessor de celebridades e influências como Cox, Sarah Gilbert e outros, enquanto revela mensagem do além a seus passageiros em uma viagem de carro de 30 minutos. Coloca aí para vocês observarem o diálogo dele com esse pastor. Estão vendo como a verdade, quando se tem uma mediunidade autêntica, não se mistifica. Observe que esse médium, ele começou a ver espíritos com 4 anos, a história dele é muito bonita, e ele não é um médium espírita, tem mais essa, porque se ele fosse um médium espírita, ele estava atendendo uma casa espírita, ele está fazendo um trabalho de centro espírita, mas que Deus utiliza o médium, o instrumento, quando é necessário. Observe que esse pastor disse que não acreditava, porque já tinham tentado com aquela conversa de sempre que serve para todo mundo, e nunca acertaram, mas no final ele diz: acertou em cheio. Eu agora sei que era minha esposa que estava falando por ele, não é o Satanás, porque a maioria acha que como é a mãe dos outros, a prima dos outros, a família dos outros, é Satanás. E se esquece que Deus sempre provê pelos canais que ele acha muito mais importante e muito mais necessário. Isso não acontece só com ele, não acontece com muita gente. E nas casas espíritas, sobretudo, quando os médios não são
A verdade, quando os médios são sintonizados com Jesus e com as verdades da doutrina, dá de graça o que de graça recebeu. Se você chegar em algum lugar, alguém lhe cobrar 10 centavos para fazer qualquer trabalho espiritual, corra, não fique nesse ambiente, porque mediunidade com Jesus é mediunidade gratuita, sem interesse, com o objetivo maior de confortar e consolar as pessoas. Veja como esse homem foi consolado, 9 anos, ele pastor, 9 anos viúvo, cuidando de 3 filhas, e o homem foi em cima, disse tudo que estava acontecendo na vida dele, e até o recado da esposa para ele. Então, o que a gente tem que fazer é estar a serviço do Cristo. Os trabalhos de educação mediúnica, de mesa mediúnica, tem que ser um trabalho sério, com responsabilidade, estar ali todos os dias, na mesma hora, à disposição dos espíritos, para que eles acreditem e tenham certeza que podem confiar em nós, que os espíritos precisam de nós para trazer a sua mensagem, mas eles não vão confiar em qualquer um. Aquele espírita que no dia que tem um jogo do Flamengo ou do Vasco, sei lá, de qualquer coisa, uma novela, não vai no centro, porque hoje tem um capítulo especial. Então, é preciso que a espiritualidade conte conosco, porque aí tudo fica mais fácil. Esse médium é tão fantástico que ele tem um caso dele com uma mediunidade de animal. E é muito interessante, eu vou mostrar a vocês também, vocês tirarem as conclusões de vocês. Até os animais podem se comunicar do além com a ajuda de tom. A gente sabe que o animal não tem perispírito, mas não tem perispírito igual ao nosso. A gente vai fechar isso para poder tirar a dúvida de vocês. Mas vejam esse encontro dele com essa mulher. É uma mediunidade dos animais. Aqui vocês observam, é interessante esse, que é uma coisa completamente diferente, né? A gente, a impressão que a gente tem que cachorro não tem mediunidade, que não tem espírito, que não tem... Mas vamos ver o que aqui diz as obras Kardec, né? Então a família, a criança, o menino, todos têm mediunidade. E o pastor alemão ali, tem ou não tem, finalmente? Né? Então o que é que diz? A questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec diz: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? A resposta: há, e que sobrevive ao corpo. Será que esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Essa é a pergunta que Kardec faz. E a resposta diz: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a essa palavra. É alguma coisa que sobrevive ao corpo. Agora, a gente não pode chamar de alma, se quiser chame. Mas diz o Espírito da Verdade que é inferior à do homem. E existe entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que existe entre a alma do homem e Deus. Então realmente é algo muito distante, muito diferente, e que a gente não pode qualificar da mesma forma que a gente qualifica, porque ele está lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o homem do pó da terra, da essência, e insuflou nele uma essência espiritual. O animal não. O animal tem um princípio vital e tem uma energia que subsiste à morte do corpo físico, mas não é o mesmo princípio que tem no ser humano. Ok, pessoal? Eu queria só registrar isso para que a gente, diante disso, fica claro a resposta positiva em relação à nossa indagação. Porém, nota-se pelas instruções reveladas que o espírito dos nossos queridos bichinhos estão em nível de elevação ainda muito distante em comparação ao espírito humano, mas eles também são importantes para Deus, são criaturas de Deus, devem ser tratadas
com carinho e com respeito. E a nossa faculdade mediúnica, como eu já falei, quando ela eclode, há um registro para a espiritualidade e para os espíritos. Porque o médium, quando ele chega o momento da sua eclosão da faculdade, ele começa a emitir uma irradiação luminosa que muita gente não vê, mas os espíritos veem. A semelhança da lâmpada no começo do inverno que atrai as mariposas, assim é o médium atraindo os espíritos sofredores. A gente muitas vezes tem um conceito que não é correto de pedir na casa espírita para afastar os espíritos que estão nas nossas casas. Os espíritos não são algo que a gente tenha que mandar afastar. Nós estamos aqui para auxiliar os espíritos que nos procuram. E muitas vezes eles não procuram para nos obsediar, eles nos procuram para pedir ajuda. Essa é o que a gente tem que colocar em nossa mente. Nunca em desejar a presença do Espírito junto de nós, mas procurar ajudá-lo, dialogar com ele. Esse é o nosso papel. Porque o Espírito, se alguém chega na sua casa e pede uma ajuda e você lhe dá, a pessoa, além de não ficar mais ali, vai embora e ainda lhe recomenda a Deus, não é assim? Os espíritos são da mesma forma. Eles nos procuram porque necessitam de ajuda. Não vamos repelir esses espíritos. Jesus disse: conduzi os espíritos sofredores. Jesus nunca abominou nenhum espírito. Ele nem perguntava o nome, bastava a presença dele para os espíritos já serem conduzidos. Em muitos casos que ele curou, a gente sabe disso. Então, auxiliar uma entidade é o nosso papel. Porque nem todo espírito que se aproxima da gente é obsessor. É uma entidade necessitada. Então temos que tratá-lo com carinho, como Jesus faria, né? Quando a gente, geralmente o médium, quando começa, ele sofre porque ele já está há muito tempo sem dar atenção às entidades que se aproximam dele. Já foi para o médico, já tomou remédio, já fez exame de tudo que era jeito, tomografia, densitometria óssea, já fez tudo, não achou nada. Aí é que ele se lembra para procurar aquele lugar a conselho do médico, porque é o nosso chamado. Eu não gosto de falar de mim, mas eu passei 14 anos numa obsessão terrível de não comer e não dormir, ouvindo vozes. E eu só fui melhor. Eu estou hoje menos obsediado, não fiquei bom ainda não, mas hoje eu estou menos, mas naquela época era muito mais, tá certo? E eu só fui me sentir melhor quando eu procurei ouvir as entidades, saber o que elas necessitavam e me reconciliar com elas, porque a minha cobrança era uma coisa mais séria. Então é preciso que a gente tenha muito carinho com o espírito que se aproxima da gente, nas nossas orações, nas nossas preces. Você vai a uma casa espírita, você não sabe o benefício que você faz, não a você, mas aos espíritos que estão ao seu lado. Quantas pessoas chegam na casa espírita e dizem assim: eu estava quase uma semana sem dormir. Ontem eu fui para a reunião, tomei um passe, fiquei bom, dormi que só. Não foi você não dormiu porque tomou o passe, não. Você dormiu porque na casa espírita você levou os sofredores que estavam com você, a moda, a mesma forma da ambulância que leva o doente ao hospital, e volta para casa vazia. Você voltou para casa limpo, vamos dizer assim, porque você ajudou os irmãos que estavam precisando de você. Esse é o papel do médium, esse é o papel do espírita. Daí a importância da gente estudar para aprender a conduzir, a atender e a assistir os espíritos sofredores. Isso é que se chama mediunidade com Jesus, porque a influência moral do médium é muito importante. A forma como você se conduz, o seu comportamento, o seu dia a dia, quem é você em casa, quem é você no trabalho, quem é você na rua.
nós temos que ser o mesmo aonde estivermos, sempre vigiando, orando e auxiliando aquele espírito que está precisando da nossa ajuda. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da moral do médium. O uso que se faz dessa faculdade depende da moral do médium. Em outras palavras, mediunidade não é uma coisa boa nem ruim. Boa ou ruim é o uso que você faz dela. Você pode empregar bem ou empregar mal. E a gente tem visto tanta falência de médiuns invigilantes. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Procurar sempre imitar Jesus na sua forma que ele tinha. Como era que Jesus tratava os doentes daquela época, os sofredores? Ele atendia a todos, com maior carinho, com maior amor. Por onde ele passou, na Galiléia, na Judéia, ele sempre ofereceu amor, luz e assistência a todos que lhe procuraram. E Kardec diz assim: o médium que faz mau uso da sua faculdade mediúnica será punido duplamente. Questão 226 do Livro dos Médiuns. Portanto, a melhor saída ainda é vigiai e orai. Por quê? Kardec pergunta: existe médium perfeito? Qual é a resposta? Na terra não existe. Olha que coisa, ninguém fique triste não. Mas a resposta é que a gente poderia chamar de bom médio, mas médio perfeito não existe na terra. O que é um bom médio? Aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousam uma tentativa de enganá-lo. Eles tentam, gente. Perguntaram a Chico Xavier se ele poderia ser obsediado. Ele disse: várias vezes num dia só. Se Chico podia num dia só ser obsediado várias vezes, o que é que a gente vai dizer de nós? Não é? Precisamos então vigiar, orar e ter muito cuidado, porque a nossa afinidade fluídica e afinidade moral vai depender exatamente da nossa conduta, da nossa forma de agir. As qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam, porque os bons espíritos, se precisar trazer uma mensagem aqui agora, ele não vai escolher o melhor médium do ponto de vista moral, mas do ponto de vista fluídico, que tem afinidade fluídica, porque todos nós precisamos da mensagem, mas o espírito vem, dá a mensagem pelo médium e depois não fica com ele, porque a nossa conduta moral é que faz com que determinadas qualidades de espírito nos acompanhem. Uma pessoa fofoqueira não tem espírito muito sério junto dela, ou tem, né? Determinada ocasião eu estava dando um curso para jovens, quando eu falei da questão da bebida, do fumo, da nossa conduta moral, e um jovem disse assim: professor, não acho nada demais eu ali na praia de Tambaú tomar uma cervejinha com um colega num bar. Eu disse: eu também não acho não. Agora, quando você vai tomar uma cervejinha com um colega num bar, será que Joana de Ângelo e Dr. Bezerra de Menezes vai com você? Quem é que você acha que vai estar com você? Então o problema não é a cerveja, é o que ela pode trazer como consequência. Por isso que vigiar e orar sempre ainda é a melhor saída para essas situações. Eu agradeço a vocês pela paciência e encerramos aqui. Se alguém quiser alguma autografia aí das nossas obras, elas estão aí, é para a nossa casa, o Bom Samaritano, agradecendo aqui a presidência da casa pela nossa acolhida e pedindo a vocês humildemente que não nos esqueçamos que o verdadeiro apóstolo do Cristo é aquele que usa a sua mediunidade para sintonizar com ele.